Olá! Hoje a gente vai olhar para uma história bem conhecida, mas de um ângulo diferente. Vamos desconstruir uma das negociações de terras mais antigas e estratégicas da história. Quase sempre a gente vê a separação de Abrão e Ló só pelo lado religioso, né? Mas e se a gente analisar isso como uma decisão de negócios de altíssimo risco lá na Idade do Bronze? Pois é, tudo começa com uma pergunta que, olha, serve até hoje para empresas, famílias, nações. O que acontece quando o sucesso vira uma ameaça? Quando aquele crescimento que todo mundo buscou, de repente, se torna o maior dos problemas? Ok, vamos mergulhar na situação. O clã de Abrão e Ló tinha acabado de voltar do Egito e eles voltaram assim muito ricos. Ricos em gado, em rebanhos enormes, só que essa riqueza toda acabou gerando uma crise. O clã ficou grande demais para o espaço que eles tinham. Simplesmente os recursos não davam mais conta. A coisa toda era uma verdadeira bomba-relógio, com três pressões enormes. Primeiro, os recursos limitados, como a gente vê aqui, a terra coitada não aguentava mais tanto animal. Segundo, o conflito interno. Os pastores de Abrão e os de Ló começaram a brigar. Briga por pasto, por água. E o terceiro ponto, talvez o mais perigoso, a ameaça externa. Eles não estavam sozinhos ali. Havia outros povos já estabelecidos, e qualquer sinal de briga interna, de fraqueza, era um convite para um ataque. E para entender o tamanho do risco, a gente precisa entender o status deles. Eles eram gerim. O que isso significa? Basicamente, estrangeiros residentes. Eles não eram donos da terra. A sobrevivência deles dependia totalmente de duas coisas: da tolerância dos povos locais e, mais importante ainda, da própria unidade interna. Qualquer briguinha era uma ameaça à existência de todo o clã. É nesse cenário de crise que a genialidade estratégica de Abrão aparece. Ele vai propor uma solução que, para a época, era uma quebra total de paradigma, uma solução totalmente contracultural. A oferta dele é surpreendentemente direta. Ele diz: olha, não vamos brigar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Pensa bem, ele está entregando o poder da primeira escolha para o sobrinho dele, que era mais novo. Isso, naquela sociedade, era impensável. Pela lei e pelo costume, o direito patriarcal era claro. Abrão, como líder e mais velho, tinha a autoridade absoluta de escolher a melhor terra para si. E ponto final. Mas não, ele abre mão desse privilégio. A grande jogada de Abrão foi entender que a paz valia mais que o direito dele. E aqui está o pulo do gato. Para esses clãs nômades, a paz interna não era um luxo, era a segurança máxima. A unidade era muito mais valiosa do que o melhor pasto, porque um clã dividido era um alvo fácil. Abrão, na prática, estava trocando privilégio por sobrevivência. Bom, agora a bola está com Ló. E, do alto das montanhas, ele olha para baixo e vê o que parece ser a escolha óbvia, a vitória certa, o negócio da vida dele. A planície do Jordão é descrita de um jeito que é quase impossível de resistir, bem regada por toda parte, como o jardim do Senhor. Imagina isso para quem vive de criar gado. Era um paraíso, uma terra super fértil, cheia de água. Então os prós eram claríssimos: terra fértil, irrigada, pertinho das cidades para ter mais conforto, fazer comércio. Parecia o caminho mais fácil, sem dúvida. Só que existiam as desvantagens escondidas. A planície era um campo aberto, péssimo para se defender. Havia um risco enorme de o clã se misturar com a cultura local e perder a própria identidade. E, claro, a proximidade com os grandes centros urbanos trazia outros perigos. Com Ló escolhendo a planície, o que sobra para Abrão? As montanhas. O que à primeira vista parecia o prêmio de consolação era, na verdade, a jogada de longo prazo. E esse número aqui já diz tudo: 900 metros. Essa é a altitude aproximada de Hebrom, para onde o Abrão foi. Isso não é só um detalhe geográfico, não. Isso é uma fortaleza natural. As vantagens das montanhas eram estratégicas, não óbvias. O terreno era muito mais fácil de defender, com visão para todo lado. Por causa da altitude, tinha pastos de verão melhores e fontes de água mais confiáveis. E tem mais: quem estava ali controlava rotas comerciais importantes. As desvantagens? Claro que tinha. Era um terreno mais difícil, mais duro, que exigia um estilo de vida mais resiliente. Não tinha aquela cara de prosperidade imediata. E assim, uma única decisão criou uma bifurcação. Dois caminhos, duas lógicas completamente opostas, que levaram a dois destinos totalmente diferentes. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só a diferença. Na geografia,
Ló escolheu a planície, baixinha e aberta. Abrão, a montanha, alta e defensável. Na estratégia, Ló foi atrás da prosperidade de curto prazo. Abrão da segurança e da autossuficiência de longo prazo. E o resultado cultural? Para Ló, a assimilação, a diluição na cultura urbana. Para Abrão, a preservação de uma identidade própria, distinta. O ato final de Abrão lá em Hebrão foi construir um altar. Isso era muito mais do que um gesto religioso. Naquela cultura era como fincar uma bandeira, uma reivindicação simbólica de posse. Foi o primeiro passo para deixar de ser um gerim, aquele estrangeiro vulnerável, e se tornar de fato um proprietário de terras, criando raízes. E toda essa análise nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente refletir. A planície que parece óbvia ou a montanha que é estratégica? O ganho imediato ou a segurança no futuro? Fica a questão: de que forma a geografia de cada um, as escolhas sobre onde e como viver, acaba moldando um destino?